boa tarde, que Deus abençoe a todos. Que felicidade tão maravilhosa, que felicidade tão grande, glória ao Senhor. Felizes? Que bênção, irmãos. Irmãos, podem se sentar. Sabemos que o local é pequeno para tantos corações que Deus trouxe neste maravilhoso lugar para se manifestar e que demos muitas graças ao nosso Deus por isso. Hoje estamos numa festa espiritual maravilhosa e se analisarmos profundamente, a bênção que Deus nos deu é gigante, sabendo que tem tantas igrejas no mundo, mais de 1.600, e Deus teve tanta misericórdia de ter um ser tão especial aqui no meio de nós. Bendito é nosso Rei. Um aplauso forte ao Senhor. Definitivamente, estamos felizes, irmãos, por estarmos aqui com a nossa rainha, com essa embaixadora do Evangelho, uma fiel defensora de Deus, da Bíblia, do Evangelho verdadeiro, onde o Espírito Santo se move com poder. Glórias ao nosso Deus. Vamos ficar de pé, irmãos, vamos orar ao nosso Deus, oremos a Ele e coloquemos diante da sua presença essa maravilhosa bênção, esse presente divino que Ele nos deu, e oremos para que seu Espírito se mova no meio de nós, para que essa plenitude de Deus que opera através da nossa irmã seja presente para nos transformar os corações, porque esse é um milagre maravilhoso. Oremos ao Senhor. Bendito Deus da glória. Senhor, não temos palavras para agradecer-te, Senhor, por essa imensa e maravilhosa bênção que o Senhor nos concede. Estar diante da sua presença, Senhor, sendo guiados pelo teu Espírito Santo, é um privilégio, Senhor, que encontramos em tua palavra na Bíblia. E passados 2000 anos, e há uma realidade até no dia de hoje palpável, uma realidade que continua até o dia de hoje, e até que tu venhas nas nuvens, Senhor, por sua igreja. Obrigado, Senhor, que permitir que a nossa irmã Maria Luísa esteja aqui conosco para nos ensinar a palavra que tu revelas a ela, que tu colocas em seus lábios, e que todos nós, Senhor, que somos poucos, Senhor, porque é muito grande a tua igreja, Senhor, em todo o mundo, Senhor, e aqui todavia é pequeno, mas verdadeiramente, Senhor, temos sido transformados e lavados por sua palavra. Abençoa, Senhor, abençoa todos os corações, recebe este culto que te oferecemos, porque é para ti, e regozija-se, Senhor, no meio de nós. Em nome de Cristo, te pedimos e te clamamos. Amém. Assim de pé, irmãos, vamos ler em nossas Bíblias, no livro dos Salmos, capítulo 119. E vamos estar lendo do versículo 9 ao 16. Esse salmo é o maior de toda a Bíblia, e verdadeiramente, se você o tem lido, faz uma alusão à palavra de Deus e o importante que é. E essa palavra de Deus que nós vamos desfrutar hoje, pelos lábios da nossa amada irmã, diz assim, a Bíblia, no versículo número 9. Eu leio um verso e vocês o seguinte, e assim fazemos tudo para louvor e glória do nosso Deus. Diz assim, com que limpará o jovem seu caminho? Com o guardar de tua palavra? Com todo o meu coração te busquei, não me deixeis desviar de teus mandamentos. Em meu coração guardei tuas palavras, para não pecar contra ti. Bendito és tu, ó Senhor, ensina-me teus estatutos. Com meus lábios tenho contado todos os juízos de tua boca. Regozijo-me no caminho de teus testemunhos, mas que em todas as riquezas. Em teus mandamentos meditarei, considerarei teus caminhos, e me regozijarei em teus estatutos, não me esquecerei da tua palavra. E nos regozijaremos nesse dia. Glória a nosso Deus! Podem sentar, irmãos. Vamos cantar hinos ao nosso Deus, a dedicá-los com todo o nosso coração. Comecemos cantando o hino número 235, que tem como título Perto de Ti, Senhor. Hino 235.
isso que queremos, Senhor, estarmos muito perto de Ti, em comunhão contigo, e estar contigo em toda a eternidade. Glória ao Teu santo nome. Glórias ao Senhor. Também gostaria que os nossos irmãos dos cultos em inglês expressassem a nossa irmã essa felicidade maravilhosa que guarda em sua alma, porque o mais lindo que nesse país tem começado a crescer muitos cultos em inglês, e são muitos nossos irmãos norte-americanos que chegam. É linda a maneira como Deus nos tem trazido, como nos tem transformado, como eles estão evangelizando almas. Glória a nosso Deus. Espero que vocês estejam muito felizes. É uma bênção magnífica que o Senhor nos deu e devemos apreciá-la com todo o nosso coração. Irmãos, cantaremos também ao Senhor o hino 242. Ele me guia. Cantemos ao Senhor. Sabemos que Ele vem aos nossos corações, queremos estar com Ele, nos guia, seguimos cantando ao Senhor. Bendito é o Senhor, aqui nos guia, com Teu Espírito, Sua presença, Teu poder. Não estamos sozinhos, Tu falas, Senhor, Tu falas ao coração. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Ti, Senhor, porque nos está guiando, Senhor. Tu nos lidera, Tu nos governa. Glória ao nosso Rei. Damos as boas-vindas, minha saudação cordial. Se hoje alguém nos visita pela primeira vez, nessa manhã, que os irmãos chegavam e faziam fila para entrar, e uma pessoa que vive aqui na região da igreja entrou e perceberam que ele não vinha à nossa igreja e lhe perguntaram. Ele disse: eu não venho a essa igreja, mas me deu tanta curiosidade de ver tanta gente querendo se congregar no lugar, que algo me chamou para entrar. Não sei se fico, mas algo especial tem este lugar.
E na verdade, nós somos privilegiados de termos encontrado esse lugar maravilhoso. Glória ao Senhor. Um testemunho maravilhoso de uma pessoa muito recente na igreja, que não gostava de se congregar nas igrejas. Ele sentia como uma fobia e também estava desencantado com esses lugares de congregações. Ele orava a Deus em qualquer lugar. Ele falava com Deus, ele caminhava com Deus e pedia que Deus o guiasse. E ele teve um sonho, e nesse sonho o Senhor lhe mostrou 3 montanhas. E nessas 3 montanhas lhe mostrava uma montanha onde estava cheia de dinheiro, lhe mostrava uma montanha onde havia mulheres e prazeres carnais, e havia outra montanha muito grande, muito resplandecente, muito maravilhosa, e havia uma mulher. Uma voz lhe dizia: quero que te congregues na minha igreja. E esse foi o sonho. Ele não entendeu claramente a que igreja. Ele dizia: Senhor, onde irei? Qual tantas igrejas há? Tu sabes, Senhor, que eu não gosto de me congregar num lugar. Passaram os dias e ele teve uma dificuldade muito grande. E no meio dessa dificuldade, ele orava a Deus. E o Senhor, como tudo move e tudo faz, permitiu que alguém da igreja o saudasse, falasse com ele e o convidasse à igreja. Ele deu um cartão da igreja e o convidou. Mas, como o coração do ser humano é cético, é duro, ele não se lembrou da revelação e deixou ali, esquecida, e seguiu com sua vida. A situação se agravou, se complicou, e imediatamente algo lhe disse em seu coração que ele havia sido convidado a uma igreja, e ele se lembrou do sonho que tinha tido. Foi e buscou o cartão, e esse cartão estava na sua roupa de trabalho e ela havia sido lavada, e ele pensou: esse cartão se estragou. Quando tirou o cartão, ele estava intacto, e ele decidiu, glória a Deus, por isso é o mais lindo, ele decidiu vir e se congregar, e veio no dia de sábado, e quando ele entrou e viu o estudo bíblico, viu nessa montanha a mulher do sonho, e quando a escutou a ensinar a palavra de Deus, disse: verdadeiramente, nesse lugar se ensina a verdadeira palavra do Evangelho, onde não há contradições, onde Deus se manifesta. Bendito nosso Rei! E para dar seguimento a esse momento maravilhoso que nos trouxe aqui, vamos ficar de pé, cantar coros. Cantemos 2 coros. O coro 169, grande é o Senhor. E no meio desse coro louvamos e bendizemos ao Senhor. E os irmãos simultaneamente colocarão o coro seguinte, que é o coro 55. Esta é a igreja do Senhor. Bendizeremos ao Senhor, honremos, exaltemo-lo, porque Ele merece a glória. Ele está aqui conosco. Glória ao Senhor, glória a Deus, glória a Deus. O Senhor és grande e poderoso, és bendito e perfeito. Quão grande és tu, Senhor, digno de louvor, de toda adoração. Não há Deus tão grande como tu, Senhor, tão poderoso, tão glorioso, tão divino, tão formoso. És o Deus vivo, o Deus da Bíblia. Assim louvamos, te bendizemos, Senhor. Aleluia, glória para ti para sempre. É o monte de Sião.
Grande é o Senhor, poderoso. Tu és imenso, Senhor. Teu Deus vivo. Glórias a Deus. Como não cantar-te a ti, Senhor, louvores? Como não glorificar-te, porque tu vives, Senhor? É o Deus da Bíblia. É o Deus real, o Deus de poder, o Deus que enche o coração, o Deus que fala e cumpre o que fala. Bendito és tu, Senhor. Essa é a sua igreja. Esta é a igreja do Senhor, casa de Deus, porta do seu ser. Ele chamou sua casa de oração, porque esta é a igreja do Senhor. Esta é a igreja do Senhor, casa de Deus, porta do seu ser. Ele chamou sua casa de oração, porque esta é a igreja do Senhor. Esta é a igreja do Senhor, casa de Deus, porta do seu ser. Ele chamou sua casa de oração, porque esta é a igreja do Senhor. Essa é a tua igreja, Senhor. Glória a ti, Senhor. Glória a ti. Tu és bendito e poderoso. Quão grande é nosso Deus. Vocês creem que estão na igreja do Senhor? E aqui temos a serva do Senhor, ao instrumento do Altíssimo, a nossa profetisa. Irmã, te recebemos com todo o nosso coração. Verdadeiramente que amamos imensamente. Aquí están nuestros corazones, Os hermana, que la amamos. corações que te amam. Obrigada pelo seu carinho. Obrigada por todo o carinho que vocês estão me mostrando, que vocês têm. Eu sei que é o amor de Deus em todos nós. Muito obrigada, irmãos. E o Senhor abençoe vocês nessa tarde. Deus abençoe todos os irmãos e irmãs. E todas as pessoas recentes, ou talvez pessoas que vieram pela primeira vez. E vocês podem sentar. Vamos abrir em Provérbios 1. Eu lerei uns versos. Provérbios 1. Porque eu convidarei todos os irmãos e também eu cumprimento as pessoas que estarão assistindo este estudo bíblico, irmãos e irmãs de muitas nações, de diferentes lugares no mundo que também assistirão. Eu cumprimento todos vocês e a bênção de Deus e o ensinamento de hoje também é para vocês. Que o Senhor abençoe vocês grandemente. Aqui, em Atlanta, nos Estados Unidos. Enviamos bênçãos para todos os irmãos e também o convite para que vocês leiam também Provérbios. Ler os Salmos é aprender a orar e louvar a Deus. E ler Provérbios é aprender as regras de como nós devemos agir e nos comportar na nossa vida, como a nossa vida do dia a dia como seres humanos deve ser. Nós aprendemos isso em Provérbios. Há muitas regras que ensinam para nós a boa forma de viver e como agradar ao nosso Deus. É como uma universidade. O livro de Provérbios, nós nele aprendemos valores, qualidades, virtudes e como sermos virtuosos. Aprendemos nele muitas regras e Deus ensina para nós. Então, quem é que fala em Provérbios? Diz aqui que os provérbios foram escritos pelo rei Salomão, inspirado pelo Espírito Santo, como se ele estivesse profetizando. E na sua profecia, na forma dele falar e dissertar sobre estes poemas maravilhosos, o Espírito Santo dava para ele doutrina de Deus, não somente naquela época para o povo, mas também para nós, a Igreja do Senhor Jesus Cristo, e para sempre.
Nós temos de ler os provérbios, nós temos de ler os salmos com todo o coração e com inteligência. E diz aqui em Provérbios 1, no verso 1 diz, nós vamos ler para o que servem os provérbios. Diz aqui, Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Os provérbios servem para aprender sabedoria e instrução. Aprender sabedoria e instrução. É para isso que são os provérbios. Para o que mais? Para entender as palavras inteligentes, quer dizer, pensar inteligentemente e sabiamente. E fazer as coisas bem, pensar bem e agir bem. Com um pensamento, não com loucura, mas como uma pessoa que tem juízo, que consegue pensar e é sábio, inteligente, tudo o que faz é perfeito. Ler provérbios serve para isso, também serve para receber o conselho da prudência, justiça, juízo e equidade. Seria muito bom que nós esquadrinhássemos e aprofundássemos em cada uma dessas aqui, o que é a prudência, a justiça, o juízo, a equidade. Falta tempo para nós, mas vocês, cada um fará quando estiverem lendo e pesquisando cada elemento do que nós temos de praticar e aprender quando lermos provérbios e como e para o que serve. A palavra de Deus é linda. No verso 4 diz que os provérbios servem também para dar sagacidade aos simples e aos jovens dar para eles inteligência e juízo. No verso 5 diz, ouvirá o sábio e aumentará o quê? Seu saber. Diz que ouvirá o sábio, os provérbios, e ele se tornará mais sábio, aumentará seu saber. O entendido, quando ele ouça os provérbios, também adquirirá mais conselho, mais capacidade de orientar, de aconselhar, de dirigir ou de ensinar as pessoas os verdadeiros caminhos de Deus. No verso 6. Também servem para entender provérbios e refrãos, as máximas dos sábios e suas palavras enigmáticas. Glória ao Senhor! Vejam que nós não tínhamos lido com atenção para o que servem os provérbios que Deus deu para Salomão. E ele disse, escreve-os para gerações vindouras, para que eles sejam sábios. E diz no verso 7, o começo do conhecimento é o temor do Senhor. O começo do conhecimento, o primeiro passo para uma pessoa, Deus lhe dar sabedoria. E sabemos que é sábio porque leu os salmos e os provérbios e leu e entendeu. Não somente leu, mas abriu o seu coração para entender e compreendê-los. Então diz que o primeiro passo que Deus lhe dá é ser sábio e entendido. Aqui diz que o primeiro passo, o começo do conhecimento é o temor do Senhor. E o temor do Senhor não é ficar com medo de Deus, é amá-lo, respeitá-lo, valorizá-lo, obedecê-lo, agradá-lo em tudo, cumprir os seus mandamentos, louvar o seu nome sempre. É isso o que chamamos o temor do Senhor. É isso que nós chamamos o começo do conhecimento, é o temor do Senhor. E o temor do Senhor deve existir no coração das pessoas que o amam. E diz, os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Diz aqui que os insensatos a desprezam. E aqui no verso 20 diz, vamos passar para o verso 20 e diz, a sabedoria clama nas ruas, levanta sua voz nas praças. Mas é claro, esta sabedoria estava numa pessoa, na primeira pessoa que teve essa sabedoria, nessa pessoa que diz
que o começo do conhecimento é o temor do Senhor, quem nos deu exemplo, essa pessoa, o nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso Senhor Jesus Cristo, ao agir como um ser humano, o seu primeiro passo foi a sabedoria que ele teve e ensinar para todos nós o caminho de Deus e o caminho da salvação. É por isso que no verso 20 diz que essa sabedoria, que nós poderíamos dizer que é o próprio Senhor Jesus Cristo, diz: clama nas ruas, levanta sua voz nas praças. Fala em todos os lugares, ensinando, dissertando, proclamando a palavra de Deus, o caminho de Deus. Quando o Senhor disse: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Se coloquem em dia, porque o reino dos céus se aproximou, está aqui com todos vocês. É o que o Senhor disse, é o que essa sabedoria disse. E é o que está escrito aqui, que ele clamava nas ruas e levantava sua voz nas praças. E o 21 diz: clama nos lugares mais concorridos. Clama também nas entradas das portas da cidade, pronuncia seus discursos. Pronuncia e ensina a sua palavra perfeita, os caminhos perfeitos de Deus. O 22. Até quando, ó ingênuos, amareis a ingenuidade e os insensatos aborrecerão o conhecimento? Voltai-vos, se arrependam, diz no 23, voltai-vos para a minha repreensão. Eis que eu derramarei meu espírito sobre vós e vos farei conhecer minhas palavras. Glória ao nosso Deus, louvado seja o Senhor por essas promessas e essa palavra que ele deu pela boca de Salomão, mas inspirado tudo no Espírito de Deus. E hoje nós estamos desfrutando do maravilhoso Espírito do Senhor, dos maravilhosos dons espirituais. É deles que nós desfrutamos. E se vocês não desfrutam e não sentem isto que eu estou dizendo para vocês que nós sentimos, é porque talvez ainda está faltando alguma coisa em você. Talvez você ainda não se converteu, ou você está distraído, ou ainda há materialismo no seu coração, ou você ainda não fez o propósito no seu coração de aprofundar nas coisas de Deus para Deus estar no seu coração, na sua vida, e você sentir a mesma alegria e regozijo que eu sinto. Eu falo assim porque eu falo de mim mesma, do regozijo que eu sinto no Senhor. Que lindo e quanta alegria eu sinto desfrutando do nosso Deus. Há um coro que diz: o gozo do Senhor a minha força é. Nós poderíamos cantar ele para o Senhor para começar o nosso estudo bíblico no dia de hoje. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. Su gozo sin medida Él me da. Si tienes ese gozo, puedes tú cantar. Si tienes ese gozo, puedes tú danzar. Si tienes ese gozo, puedes tú gritar. Y su gozo sin medida Él te da. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. Y su gozo sin medida Él me da. Si tienes ese gozo, puedes tú cantar. Si tienes ese gozo, puedes tú danzar. Si tienes esse gozo, puedes tú gritar. E su gozo sin medida Él te dá. Glória ao Senhor, glória ao meu Deus. Sentem, irmãos. Vamos começar com as perguntas no dia de hoje. Irmã, boa tarde. Sim, irmão. Hoje Deus nosso abençoe. Deus nos está dando uma grande bênção. Assim como dizia nosso irmão Humberto, Atlanta hoje está abençoada, porque hoje temos a honra e o privilégio de termos a tua presença. Te amamos no Obrigada. Senhor, irmã. Que Deus abençoe. Obrigada, irmão. Irmã, eu tenho duas perguntas da Bíblia. Minha primeira pergunta se encontra no livro de João,
no capítulo 14, verso Sim, 23. sim. João 14, 23 diz: Respondeu Jesus e disse-lhe: Quem me ama guardará minha palavra, e meu Pai o amará. Viremos a ele, e com ele faremos morada. Irmã, minha pergunta se dirige a essa parte do verso onde diz: Viremos a ele, e com ele faremos morada. Aqui se destaca como uma plenitude onde o Pai e o Filho vêm morar a um coração. E não é somente falar em línguas. Será que isso tem a ver com a maturidade? Com alcançar a mente e a estatura de Cristo? Irmã, poderia aprofundar um pouco mais sobre isso? Obrigado, irmã. Bem, quando o Senhor disse: Quem ama a minha palavra é quem cumpre os mandamentos, quem abre o seu coração, diz que o Pai o amará, porque o Senhor já tinha feito a promessa que ele também estava começando a amar as ovelhas que tinha lá. E ele veio pelas suas ovelhas e se entregou na cruz pelas suas ovelhas. Então diz aqui: o meu Pai o amará e viremos a ele, viremos a viver e morar no coração dessa pessoa. O nosso Deus é um mistério tão grande que às vezes as pessoas perguntam e nós temos de explicar para eles: como assim que o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Deus aqui nos ensinou que ele se manifesta como Pai, como Filho e como Espírito Santo, mas ele também diz que ele é um só Deus. Ele não nos dá muitas explicações, mas ele ensina para nós, ou diz para nós, que devemos crer no que ele diz. O Senhor diz e nós nos limitamos a crer. Crer que o Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus, diz em alguns versos da Bíblia, em uns lugares da Bíblia, diz que Deus, ele tomou carne dos seres humanos e ele se tornou um homem para estar conosco ou com as pessoas que naquela época tiveram esse privilégio de ver o Senhor e andar com ele e ouvi-lo. Então diz que o Senhor, ele fez isso. Contudo, há outros lugares da Bíblia onde diz que Deus é um só. E nós devemos crer que é assim. E dizer: mas como que Deus diz que ele é Pai e Filho? Como assim? As pessoas, elas precisam de explicações e teorias. Mas a única explicação e teoria é crer no que Deus diz e pronto, sem questionar nem perguntar. Então, o Senhor, quando ele diz que o nosso Deus mesmo tomou carne e se fez um homem, ele o fez para levar em consideração nós, os seres humanos. Contudo, o Senhor sempre disse, e ele ensinou para as pessoas, o Senhor Jesus ensinou para os seus apóstolos: preguem o evangelho no mundo todo e ensinem para as pessoas se batizarem, os que crerem, e que eles se batizem no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quer dizer, ensinem para as pessoas a existência de Deus como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que não são três deuses, mas é um só Deus. E como Deus é tão poderoso, que é o dono e o criador do universo, como é que nós vamos duvidar que Deus, ele tem essas funções e que ao mesmo tempo é um só? Mas nós devemos crer no que ele disse que devemos crer. Creiam que eu enviei o meu Filho Jesus Cristo. Creiam nisso. Sim, Senhor. Creiam que eu digo que eu sou um só Deus. Sim, Senhor. Nós cremos. Tu és tão poderoso, Senhor. Nós só cremos no que tu dizes na Bíblia. E nós cremos porque sentimos o Espírito Santo. E o Espírito Santo confirma para nós também que tudo que tu dizes e fizeste nas nossas vidas é uma realidade, é uma coisa real, é a verdade. Então, quando o Senhor diz: todos nós moraremos com Ele, nos fazendo entender as três funções de Deus, as três manifestações do nosso Deus, a sua manifestação como Pai, a sua manifestação como Filho e como Espírito Santo, essas três manifestações estarão no coração do ser humano. E aqui diz: faremos morada com Ele. Nós todos esperamos que Deus, nas suas três manifestações, more no nosso coração, que Ele more conosco.
É isso que nós almejamos e desejamos. É isso que buscamos a cada dia. E é disso que pregamos e disso que lemos na Bíblia e buscamos para Deus estar conosco. Por enquanto, continuamos lutando e continuamos orando e pedindo para Deus nos ajudar a limpar toda a sujeira e as rugas e as manchas que possam ter no nosso coração. Que Deus tire isso de nós, para que Ele realmente more em nós em plenitude. É essa a nossa esperança, e nisso nós confiamos e cremos que o Senhor está na nossa Amém. alma. Bem, vamos continuar em frente. Irmã, Viver com Deus. Sim, irmão. irmã, minha segunda pergunta Sim, irmão. é a seguinte. A senhora nos tem ensinado em Mateus 27, de 1 ao 35, ao final da oração, a senhora disse à congregação e a todos nós que tem que pedir a Deus que nos tire o materialismo para assim podermos ser abençoados. Irmã, com relação a essa pergunta, vou me dirigir à passagem bíblica de Marcos 4,19. Sim. 4,19. Marcos 4,19. Diz: mas as preocupações do mundo, o engano das riquezas e os desejos das demais coisas entram, sufocam a palavra que se torna infrutífera. Aqui fala que os espinhos sufocam a semente. Aí vemos uma sentença que se temos o coração cheio desses afãs desse século e cheios de ambição e materialismo, assim levemos muito tempo na igreja, cedo ou tarde terminaremos fora da igreja, já que essa árvore será sufocada. Minha pergunta é, irmã, é por isso o fenômeno que as pessoas depois de um tempo se vão por estar materializados? Que conselho nos dá, irmã, a todos nós, para assegurar aos que já levam um tempo na igreja, não tenhamos esses espinhos e esse materialismo, senão que sejamos boa terra, tendo uma mentalidade, primeiramente, que se incline ao espiritual e dá o primeiro lugar a Deus. Muito obrigado, irmã. Te amamos no Senhor. A senhora é sempre bem-vinda a Atlanta. Obrigada. É muito triste essa questão do materialismo. E é verdade. Pelo materialismo, as pessoas vão embora da igreja, elas vão embora. Há pessoas que ficam 10 anos e depois elas vão embora. Outras ficam 15 anos e vão embora depois. E isso é muito triste, doloroso. A juventude, por exemplo. Também há muitas crianças que nascem na igreja e quando eles chegam na sua adolescência, eles vão embora por causa do materialismo. Por quê? Nos jovens, então, nos adolescentes, nós vemos que eles começam a abrir os seus olhos para o mundo, explorar e conhecer coisas, e eles querem desfrutar disso e daquilo, fazer isto e aquilo, viver, estar lá fazendo o que o mundo faz, o que os outros fazem. Então, esses desejos da carne, isso é materialismo. Esse materialismo faz que eles, então, não gostem mais da igreja, e eles vão embora desfrutar e viver dos prazeres do mundo. E isso é materialismo também. E as pessoas adultas, então, ou porque Deus não respondeu, ou eu conheci pessoas que elas foram embora da igreja porque morreu o seu avó, a sua avó. Então ficaram com raiva porque eles tinham pedido para Deus e na profecia Deus disse para eles que ia os curar, mas acontece que Deus não os curou, mas a avó morreu e eles vão embora da igreja por isso, porque eles tinham materialismo no coração. Entendendo e compreendendo que nós não somos eternos, que a morte tem que chegar algum dia. Nós também devemos entender que se uma pessoa estiver doente, nós oramos, pedimos para Deus, o Senhor, Ele quer nos consolar. Como o Senhor diria para uma pessoa que está triste porque o seu parente está doente? Se ela ora e pede para Deus por uma cura, como é que Deus dirá para ela? Não, o seu parente vai morrer semana que vem. Não, ele vai morrer, na verdade, mês que vem. Porque Deus, Ele sabe, mas Deus não faz isso. Deus consola as pessoas. Como é que o Senhor vai entristecer alguém antes do tempo? A pessoa vai ficar triste, ela vai entrar em desespero e chorar e dizer: Deus disse para mim que o meu parente vai morrer. E eu orei tanto e pedi tanto para Deus.
O Senhor, então, não disse para mim que ia o curar. Ele disse que vai morrer mesmo. É muito triste isso. As pessoas pensariam melhor não voltar na igreja. Não, Deus, Ele consola. Ele não disse se o seu parente vai morrer ou não. Ele diz, não se preocupe, confia, eu agirei, terei misericórdia. Mas nós não sabemos em qual momento a misericórdia de Deus virá. Provavelmente vai nos consolar e isso acontece. E as pessoas não voltam na igreja por causa disso, porque o parente morre. Eu conheço muitas pessoas assim. Outros, eu me lembro quando o meu esposo, Luiz Eduardo Moreno, morreu. Quando ele morreu, muitas pessoas foram embora da igreja. Elas foram embora porque nas profecias tinham entendido que elas falariam com ele, que ele lhes daria conselhos, que ele faria isto e aquilo, que ia as visitar naquele lugar. E então que, como ele tinha morrido, isso não tinha se cumprido e as pessoas foram embora. Elas foram embora da igreja. O que é isso? Materialismo. Materialismo porque elas estão confiando nas coisas físicas e materiais que nós vemos, tocamos e sentimos e esperamos. Mas quando nós realmente confiamos e cremos em Deus, no nosso Deus, e nós superamos as tribulações, as dificuldades, o que as pessoas fizerem contra nós, nós superamos tudo isso, seguindo firme e em pé nas coisas de Deus, significa que Deus está nos mudando, que Ele está nos limpando e Ele está tirando de nós esse materialismo. Há muitas pessoas que têm coisas dolorosas e tristes acontecerem na sua vida. Morre algum ente querido, sofrem algum acidente, eles ficam paralisados numa cadeira de rodas. E se nós amamos a Deus, nós pensamos, Deus, Ele quis assim, mas eu vou continuar no caminho do meu Deus, porque como o Senhor Jesus disse, não se preocupa de você chegar manco no reino dos céus, se você chegar sem um braço no reino dos céus, não se preocupa, segue, porque o importante é chegar ao reino dos céus. O importante é ganhar essa salvação. É isso, porque o materialismo há muito e existe em todos os momentos da nossa vida. E nós temos que descobrir também o que é quando sentimos inveja, quando sentimos egoísmo, quando há murmuração, quando não há sinceridade de uns com os outros, quando há hipocrisia. Tudo isso chama materialismo. Tomara que Deus nos guarde dessas coisas, porque como o Senhor aqui deu o exemplo com as parábolas, fazendo as pessoas entender que os afãs da vida, os compromissos, os prazeres, e hoje em dia que temos a tecnologia e a internet e há tantas coisas, agora temos a inteligência artificial. Uns usam para o que é bom e outros usam e usarão para o que é mal, para a maldade. E em tudo nós devemos saber escolher o caminho e aproveitar e fazer as coisas para o que é de melhor e não nos deixar levar pelo materialismo, pelas ambições, mas sempre sermos limpos e puros na presença do Senhor, buscando a Deus para que qualquer coisa que vier na nossa vida não nos tire do caminho, mas que nós continuemos até o dia da nossa morte no caminho, amando a Deus, porque uma pessoa que vai embora por qualquer motivo da igreja, depois de ficar muitos anos, é porque ela não se converteu, ela não amou a Deus de coração. Então, nós devemos amar a Deus de coração e verdadeiramente nos converter a Deus, como nós ensinamos um ensinamento que chama o que é converter. Quando o Senhor lhe converteu uma água no quê? Em vinho. Então não era mais água, era vinho, porque se converteu em vinho. E é assim como a nossa conversão deve ser, do coração, nos convertermos do que é mal, do mundo, de todos os prazeres e materialismos, nos convertermos em filhos de Deus. Bem, vamos continuar? Irmã Maria Luísa? Sim, irmã, Deus abençoe. Amém, obrigada. Bem-vinda a Atlanta. Estamos tão felizes por sua visita. E aqui em Atlanta, irmã, a amamos intensamente e nos emocionamos com todos os seus ensinamentos. Obrigada por seu amor e por seu trabalho.
E tudo em minha vida se resolve com uma oração sua, seja de um estudo bíblico ou de uma transmissão. Porque assim como na época de Abraão, foram benditas todas as famílias da terra, em você a igreja do Senhor é grandemente abençoada. Deus a abençoe, amada irmã. Obrigada, Tenho senhor. 2 perguntas. A primeira está em 1 de Coríntios, capítulo 13, do 4 ao 7. Sim. E leio: o amor é paciente, é bondoso, o amor não é invejoso, o amor não é jactancioso, não se envaidece, não faz nada indecoroso, não busca o próprio interesse, não se irrita, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Parece que o amor é a própria expressão de uma vida que se vive através dos frutos do Espírito de Deus, como a paciência, a benignidade, a bondade, a mansidão, a humildade, o domínio próprio. Viver praticando o fruto do Espírito, isso é o amor perfeito? Poderia nos aprofundar mais acerca disso? Praticar os frutos seria melhor ter frutos. Ter os frutos do Espírito. Porque os frutos do Espírito aqui diz que são amor, regozijo no coração. Ter algumas virtudes e qualidades dentro do nosso coração. Mas nós sabemos que o amor do qual está falando aqui a irmã lê, onde diz que o amor diz que tudo sofre e crê e espera e suporta e tolera. Nunca deixa de ser o amor, tudo acabará um dia. E é claro, quando nós formos para a vida eterna, lá não há profecia, lá acabará a profecia, porque já estaremos com Deus e não precisaremos de ninguém profetizar, porque já moraremos com Deus. Então diz que acabarão as profecias e as línguas, mas o amor continuará na eternidade. E o amor, nós já dizemos que é não praticar nenhum pecado, porque a pessoa que pratica algum pecado, primeiro ofende a Deus. Depois, ela se machuca e se prejudica ela mesma. Logo, também prejudica e faz mal aos outros. É que se você me diz que há algum pecado que não prejudique ninguém, eu gostaria que vocês dissessem para mim, há algum pecado que não prejudica outra pessoa, onde você faz e não prejudica uma outra pessoa? Eu acho que tudo prejudica os outros. Todos os pecados fazem mal ao nosso próximo. Fazem mal para a nossa família, para o nosso lar, para as nossas amizades, fazem mal para as pessoas que estão ao nosso redor. Qualquer pecado faz mal. Primeiro faz mal para nós, porque nós ofendemos a Deus também e eu prejudico os meus vizinhos, quem está próximo de mim, o meu próximo. Então, se eu não praticar esse pecado, significa que eu tenho amor e que eu amo quem está ao meu redor. Eu amo as pessoas que estão junto de mim, porque eu não as ofendo, eu não as machuco, porque o pecado machuca os outros. O pecado machuca. Por exemplo, um pecado de fornicação. Ou o mais fácil, um pecado de adultério. Vocês acham que o pecado de adultério machuca quem? Machuca quem? Aqui dizem que o cônjuge, e eu diria também que toda a família, e os filhos, e a pessoa mesma, e ofende quem também? Deus, então machuca. Um pecado de roubo, se é uma pessoa que gosta de roubar, de furtar, ela machuca quem? De quem ela tira, não é? De quem ela rouba. O pecado de uma pessoa que seja sequestradora, ela machuca quem? As suas vítimas. O pecado de ser mentiroso. Algumas pessoas são muito mentirosas. Elas estão machucando quem? Um monte de pessoas que confiaram e creram nas suas mentiras. E quando elas descobrem, elas se sentem desapontadas, não é? Então, como vocês conseguem ver,
todos os pecados machucam e destroem e produzem tristeza. Então, uma pessoa que tem amor, ela se afasta dos pecados. E ao se afastar dos pecados, ela está demonstrando que ela ama todos. Aqueles que estão ao seu redor, ela ama, porque ela não faz isso. Então, é por isso que há pecados, como eu sempre ensinei, pecados ocultos. Os pecados ocultos que as pessoas não veem, que elas não percebem, mas que estão escondidinhos. A inveja, o rancor, o ressentimento, a vingança, ou de eu estar com raiva porque alguém me fez um mal e eu sinto raiva e eu estou muito enraivecida contra essa pessoa, seja um parente meu ou uma amizade. Então, isso rói dentro de mim constantemente quando eu tenho isso. E a outra pessoa, ela provavelmente percebe que eu estou aí ignorando. Então, todos esses pecados ocultos, ou aqueles que conseguimos enxergar, todos eles prejudicam. Mas se eu amo, então eu tenho paciência, eu tenho tolerância, eu amo, eu não sou hipócrita, eu não sou mentirosa, e eu tenho paciência, eu oro a Deus, peço para Deus melhor me ajudar para tudo passar, para termos compreensão e harmonia e todos termos alegria, porque no meu coração há amor por essa pessoa, então eu não posso permitir que o meu coração guarde nada de ruim dentro da minha alma, nem orgulho, nem essas vaidades, nem essa vanglória, nem essa presunção, que não haja nada em mim que eu possa ofender ou machucar os outros, mas que o meu coração esteja limpo, porque eu sei que Deus, ele vê e conhece o meu coração e ele vai me premiar, e ele me dará felicidade. Então, aí eu vejo que é muito bom ter esse amor, como o apóstolo disse aqui, e é por isso que diz que o amor diz que ele sofre tudo. É, porque temos de ter paciência, misericórdia, tolerância, resignarmos. E diz que o amor nunca deixa de ser, porque tudo acabará, mas o amor seguirá sempre até a eternidade. Diz que o amor não faz nada indecoroso. E nós já falamos da pessoa mentirosa, uma pessoa que rouba. O amor não busca o próprio interesse, ela não está buscando o seu próprio bem-estar, ela procura o bem-estar dos outros. Se isso te faz feliz, tudo bem, isso te faz feliz, faça isso, eu vou te dar, seja feliz, porque eu sou feliz vendo que você é feliz. E assim é o amor é isso, não praticar nenhum tipo de pecado. Bem, seja daqueles que conseguimos ver ou dos ocultos, aqueles pecadinhos pequenininhos que as pessoas dizem, mas isso é um pecadinho, é uma coisa simples. Essas coisas simples prejudicam muito. Então, a irmã que perguntou que esse amor que Deus nos dará, porque Deus é quem nos dá isto. É o Senhor quem faz que nós tenhamos amor. E não é somente frutos. É claro, quando há amor em nós, quando nós nos afastamos do pecado, é lógico que conseguimos ver os frutos. Os frutos são visíveis, porque nós já estamos praticando cumprir os mandamentos do Senhor. Os mandamentos do Senhor são: se afaste desse pecado, daquele pecado, do outro, do outro e do outro. Há uma lista de pecados e o Senhor diz: se afasta deles. E isso é o que chamamos dos mandamentos do Senhor. Então, quando nós já cumprimos os mandamentos, começamos a gerar frutos, os frutos do arrependimento. E isso é o lindo que as pessoas conseguem enxergar em nós, os frutos. Porque as pessoas, elas não veem em nós os pecados ocultos, mas elas conseguem enxergar os frutos. Tomara que Deus ajude todos nós. Vamos seguir em frente? Seguimos em frente. Recentemente vimos uma meditação acerca das novas versões da Bíblia, onde a irmã nos ensinou que Deus tinha revelado ler a Reina Valera 1960. Como responder sabiamente a pessoas de outros países, como aqui nos Estados Unidos,
ou outro lugar onde está a nossa igreja, cuja Bíblia não é a Reina Valera 1960, já que essa é a versão do espanhol? Quando perguntam por que escolheu Deus a Reina Valera 1960 em espanhol e não a Bíblia deles em seus respectivos idiomas? Não fiquemos preocupados, irmã, tentando convencer as pessoas de lerem a Reina Valera. Não fiquemos preocupados com isso. Essas pessoas chegarão na igreja porque o Espírito Santo vai trazê-las. E se essas pessoas tiverem a oportunidade de alguém lhes dar profecia, Deus falará com eles, os trará, e quando eles estejam aqui, eles lerão a Reina Valera. Pronto, sem tantas perguntas e sem tanta explicação, nada disso. Vamos deixá-los, vamos respeitá-los. E se você ler uma outra Bíblia, tudo bem, porque é que se você não consegue ler a Reina Valera, leia a Bíblia que você está lendo. O importante é que o seu coração busque o Deus verdadeiro, ore para Ele, clame para Ele, e Ele lhe ensinará o caminho e te mostrará o que você deve ler e te ensinará o que convém e o que não convém. Com isso, não vamos nos preocupar, irmã. Não tenhamos uma resposta pronta para convencer as pessoas. Nós, como seres humanos, não conseguimos convencer ninguém. É o Espírito Santo, é o Senhor quem convence as pessoas. Nós damos carinho e amor para os outros. Dizemos, vem na igreja. Eu convido você na minha igreja para você receber a palavra de Deus, para Deus falar contigo, para Deus te abençoar. Vem na minha igreja. É esse o convite que fazemos para as pessoas. E quando elas já estão aqui, se Deus tem um plano com elas, Deus ensina para elas. E as pessoas, sem fazerem tantas perguntas, falam, eu gostei dessa Bíblia, onde que eu posso comprar? E elas compram. É isso que acontece. Muito obrigada, Deus abençoe. Vamos para uma outra pergunta, irmão. Boa tarde, irmã Maria Luísa. Que o Senhor o abençoe. Hoje a igreja de Norcross, em Atlanta, se regozija com a sua presença. Estamos felizes que tenha tirado esse tempo para nós. Eu sei que a sua agenda é muito ocupada. Muito obrigado, Deus abençoe, irmã. Minha pergunta está no Evangelho segundo João, no capítulo número 3, no versículo 5. Sim, irmão. Posso ler, irmã? Sim. Diz, Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Entendendo que nascer da água e do Espírito está aí a transformação, a mudança de vida que faz o Senhor Jesus Cristo fazer crer no Evangelho. Minha pergunta é, como conseguir esse nascimento de água e do Espírito naquelas crianças ou que já são jovens na igreja, que nasceram na igreja, que não andaram pelo mundo em pecados, que não andaram em libertinagens, mas que têm os dons, assistem continuamente à igreja e servem a Deus. Como seria esse nascimento de água e de Espírito neles, que não têm vivido no mundo? Bem, o nascimento deles é tudo que eles recebem dos seus pais ou das pessoas mais velhas que os trazem na igreja, porque há algumas crianças que não têm pais, só têm os seus avós ou os seus tios, e são eles quem trazem as crianças na igreja. O exemplo, as crianças, elas veem o exemplo do que nós ensinamos para elas do caminho de Deus e eles vão entendendo, compreendendo. Vejam que as crianças, elas assistem os estudos bíblicos, nós vemos eles brincando, mas eles estão prestando muita atenção. E eles vão aprendendo o caminho do Senhor. E aí eles estão nascendo da água e do Espírito, porque é que nascer da água e do Espírito é crer no Senhor Jesus Cristo, crer que Ele é Deus, crer que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o Salvador. E se nós crermos, então Ele nos dá o Espírito Santo, e o Espírito Santo vem a nós para morar no nosso coração e nos ensinar o caminho da vida eterna. E é Ele quem vai nos apacentar e nos guiar e nos ensinar todas as coisas. É esse o nascimento da água e do Espírito. Então, o nascimento da água e do Espírito está aqui no último verso. O irmão leu 3, não é? Capítulo 3 de João? Sim, versículo 5. Aqui está a resposta. Aqui está a resposta. Quando o Senhor Jesus disse para ele que deveria nascer da água e do Espírito, ele pensou que era fisicamente, e o Senhor disse, não é físico, é uma coisa espiritual.
E no final, ele deu a resposta, ele diz aqui no verso 13: ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, quer dizer Cristo, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também tem que ser levantado o Filho do homem. É aqui que está a resposta no 15, ou a resposta do que é nascer da água e do Espírito, para que todo aquele que nele crê, em Cristo Jesus, que veio dos céus e que subirá aos céus também, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, crer em Cristo Jesus é aceitá-lo como um Salvador, o enviado de Deus, o precursor da salvação que Deus enviou, que é o mesmo Deus que se tornou homem e onde Deus disse que ele era o Filho de Deus. Então, crer nele como o Filho de Deus, como Deus e como um Salvador, quando você crer e aceitar isso, nesse momento você está nascendo da água e do Espírito. Porque a água e o Espírito é o próprio Senhor Jesus Cristo. O Espírito de Deus e a água é a palavra, a doutrina do Evangelho puro de Cristo Jesus. É essa água. Por isso o Senhor disse para a samaritana: eu sou a fonte da água da vida eterna. E quem de mim beber terá o quê? Vida eterna. Então, vocês estão vendo, a água é a doutrina que ele estava pregando. Era ele mesmo. E o Espírito Santo, o Espírito, quando o Senhor disse, eu vou embora, mas enviarei o Espírito Santo que estará com vocês para sempre. E isso é o que chamamos nascer da água e do Espírito. Tomara que isso fique bem claro na mente de vocês e nos seus corações. Muito obrigado, irmã. Vamos continuar, vamos seguir em frente. Irmã Maria Luísa, é uma grande honra ter essa oportunidade de fazer-lhe perguntas. Primeiro que tudo, gostaria de agradecer-te, uma vez que para mim você é como Noé. Porque assim como Noé, Deus escolheu você por esse coração justo e perfeito. E agora você está construindo uma arca espiritual e está nos convidando e guiando para entrar nela. Obrigada, irmã, por sua dedicação, humildade e amor. Que Deus continue lhe dando toda essa sabedoria e respaldo. Irmã, tenho 2 perguntas. A primeira é: irmã Maria Luísa, gostaria de saber como veria Deus se uma filha de Deus, que não tem esposo nem filhos, e estivesse solteira, já lhe está passando a oportunidade de ser mãe, mas tivesse a oportunidade de fazer uma inseminação artificial e passar essa etapa de uma gravidez solteira e criasse esse filho ou filha como mãe solteira, se essa irmã tem dons espirituais, pode servir ao Senhor? Obrigada, irmã. Bem, eu acho que sim. Ela poderá servir ao Senhor e, além disso, essas são decisões da pessoa. E se Deus, ele vê que essa decisão que essa pessoa está tomando prejudicará a sua vida espiritual, ou prejudicará perder a sua alma, ou prejudicará as pessoas ao seu redor que ficarão sabendo do caso, se Deus ver isso e ele quer guardar e protegê-la, Deus então faria um chamado de atenção e diria: não faça isso, porque eu te amo, quero que me sirvas, eu quero te abençoar, enfim, não faças isso porque te fará mal. Mas se o Senhor não dizer nada para a pessoa, isto quer dizer que Deus lhe permite fazer isso. Porque na Bíblia não se fala sobre esses casos. E na minha experiência que eu já tive de profetizar, de dar profecia, que eu já tive a experiência de profetizar para as pessoas, o Senhor nunca me usou para fazer um chamado de atenção para uma pessoa ou para uma mulher que estivesse fazendo uma coisa dessas. O Senhor nunca falou com ela disso. O Senhor, sim, sobre o aborto, falou para muitas mulheres e fez esse chamado de atenção e proibiu que elas se praticassem o aborto. Simplesmente, se uma pessoa está doente e abortou naturalmente, não é ruim, mas se ela o faz
indo com essa intenção, praticar um aborto, Deus entrou e fez um chamado de atenção com a pessoa e nós aprendemos disso. Muitas coisas da vida normal das pessoas, que as pessoas fazem, houve muitos casos nos quais o Senhor repreendeu e ensinou para as pessoas não fazerem isso ou aquilo. Mas esse caso de uma mulher que talvez quer ter um filho e ela vai no médico para que façam a inseminação, para essas pessoas que eu conheço, Deus nunca fez essa proibição. E se Deus não fez essa proibição, nós, como seres humanos, muito menos vamos nos envolver no que nós não sabemos nem entendemos. Então, eu sempre respeitei que o que o Senhor fala e corrige, se faz. O que o Senhor permite, Ele saberá o porquê permite. Nós não sabemos se Ele permitiu para a bênção ou castigo mais para frente. Nós não sabemos, mas isso é uma permissão do Senhor. Então, eu diria que isso não tem nada a ver se a pessoa, se ela tem os dons e se ela é usada realmente por Deus, porque uma coisa é dizer, eu tenho os dons, e a outra coisa é que realmente se vejam os frutos ou o trabalho de ter os dons e Deus usar a pessoa. Quando nós já vemos que Deus usa a pessoa e dizemos, ok, eu então não questionarei, nem criticarei o que eu não sei. O único que eu sei é que Deus está usando essa pessoa, é o único que eu sei. Além disso, na questão dos dons espirituais, o Senhor dá os dons é para que as pessoas se aperfeiçoem, para que todos nos aperfeiçoemos. É para isso que Deus nos dá os dons. Não é porque nós já somos perfeitos e Deus nos deu os dons. Não, Ele nos dá os dons para nos aperfeiçoarmos. E as pessoas devem chegar nesse grau de perfeição para que não se cumpra o verso que está aqui em Mateus, onde o Senhor Jesus disse que algum dia muitos iriam para o Senhor. No teu nome, nós profetizamos. Vocês se lembram desse verso? Diz, no seu nome profetizamos e fizemos milagres, e no seu nome nós fizemos isto e aquilo. E o Senhor diz, eu direi, não os conheço, afastai-vos de mim, malditos do meu Pai, porque não fizeram o quê? A vontade de Deus. O Senhor deu os dons, mas eles não se aperfeiçoaram com esses dons, eles continuaram andando mal no caminho do Senhor. Então, daí nós aprendemos muitas coisas. Nós aprendemos que realmente os dons espirituais Deus dá para as pessoas se aperfeiçoarem e Deus vai nos ensinando. No caminho, Ele vai nos ensinando o que é bom e o que é mal. E se o Senhor não procede, não diz nada a respeito dessas coisas, nós e as pessoas que farão essas coisas, orem para Deus, peçam permissão para Deus e esperem o que Deus vai responder. Uma mulher, uma irmã, que seja sincera. Que seja sincera. E homens também, porque eu já ouvi falar de homens que também dizem que eles vão... O quê? Eles vão adotar. E eles farão muitas coisas. Orem para Deus e peçam para Deus. Se Ele lhes permitir fazer isso, que Deus ensine para vocês. E Deus, Ele ficará responsável de ensinar, porque Deus premiará também os corações sinceros e as pessoas que querem fazer o bem e serem justos e agradar a Deus. Deus também ensinará, porque Ele sabe que são coisas humanas que saem do nosso conhecimento, do nosso entendimento, da nossa sabedoria, do nosso raciocínio. Tudo isso sai, então é Deus quem tem de nos ensinar. Contudo, cada pessoa, ela toma uma decisão e Deus permite que o façam e tudo é respeitável. Cada um de nós oremos ao Senhor para que o que cada um faça seja o melhor para Deus. E não questionemos, nem critiquemos, esperemos até Deus dar uma resposta algum dia e vamos aprender mais. Vamos seguir em frente, uma outra pergunta. Perdão. Sim, irmã. Você ia profundizar mais? O quê? Já o respondeu, era sobre a adoção de... Bom, é que já que temos aprendido que tem espíritos que vêm de gerações passadas e atitudes herdadas, qual é a recomendação da igreja para os crentes sobre a adoção?
em especial para esses casais que servem ao Senhor. Eu não vejo nada de estranho na adoção, nada de mal. Porque quantas crianças são órfãs e elas estão sofrendo e não tem ninguém para lhes dar carinho, lhes dar amor. A criança é um ser humano e temos de lhe dar amor, carinho, tratá-lo bem, amá-lo. Nós temos de amar as pessoas. Não somente deveríamos amar os nossos filhos, nós devemos amar todas as pessoas, amá-los porque eles são seres que Deus fez. E mais, estando na igreja, nós temos de amá-los mais. Então, eu não vejo nenhum problema na adoção. Quem puder é melhor, adote e você o amará igual. Você ama como se saísse do seu ventre. Você amará essa pessoa. Bem, não sei, será que Deus colocou em mim tanto carinho e amor pelas crianças que eu amo todas? Bem, irmãos, assim, com a alegria e com o regozijo do Senhor, vamos orar para o Senhor e nos despedirmos aqui na congregação, porque do Senhor não nos despedimos. Ele continuará conosco. Vamos orar para o nosso Deus. E na oração, não se esqueçam, irmãos, que vocês coloquem diante da presença do Senhor as suas petições, os seus anseios, os anseios do coração, as petições, pessoas que são doentes, todos os irmãos e as irmãs que estão doentes, que têm parentes doentes, peçam para o nosso Deus misericórdia. Você, qualquer doença psicológica ou da mente, ou doença física, peça para o Senhor ter misericórdia de você. Peça para o Senhor lhe ajudar, que Ele mostre no que você está falhando com Deus, ou o que foi que aconteceu na sua vida, para que você esteja nessa situação, sofrendo dores de uma doença e clamando ao Senhor pela sua misericórdia, porque Deus ele faz promessas e ele consola, mas às vezes nós também temos de dizer para o Senhor, Senhor, o que está acontecendo? O que é isso? É um castigo, uma prova, Senhor, mas me ajuda, tem misericórdia. Nós temos de clamar isso para o nosso Deus. Peçam pelos seus parentes também, pelas pessoas que não estão aqui, que estão doentes, que vocês estão sabendo. Peçam por eles e também pelas suas petições e anseios. É para isso que nós vamos pedir ao Senhor. Deus, Ele fez tantas promessas que Ele ouve a nossa oração. Então, vamos clamar ao nosso Deus. Santo Pai, eterno Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor dos céus e da terra, Pai celestial, diante da Tua presença, nós nos apresentamos, Senhor, neste momento. O nosso coração transborda de alegria, porque nós cremos em Ti, confiamos em Ti e desejamos, Senhor, que o nosso coração seja a Tua moradia, que Tu mores na nossa alma, que os Teus pensamentos sejam para Ti, que os anseios do nosso coração, de toda a nossa alma, do fundo do nosso ser, fiquem maravilhado no Teu amor, na Tua misericórdia, no Teu perdão, na Tua paciência conosco. Tira, Senhor, a dor, a tristeza, o desânimo, tira a depressão, tira os maus pensamentos, todas as tristezas, as angústias, as depressões. Destrói, Senhor, toda essa obra maligna. Estende a Tua mão poderosa e Tu cura todos os que, as pessoas, homens, mulheres, crianças que sofrem de doenças incuráveis, que também têm doenças que não conseguem caminhar, onde não conseguem falar, não conseguem se mover, não conseguem ouvir nem ver.
onde não conseguem falar, nem pensar, nem ter juízo, porque há muitas ataduras que o diabo colocou, ataduras e correntes em muitos. Olhando para qualquer idade, o inimigo veio contra todos aqueles para nos fazer sofrer, para destruir a felicidade e a paz. Senhor, olha, Senhor, com olhos de misericórdia, todas as situações que muitos irmãos e irmãs que estão vivendo diante de Ti estão passando. Tira, Senhor, as ataduras e as correntes, as quebra, destrói as ligaduras diabólicas, tira as bruxarias e os feitiços e as maldições do diabo. Destrói, Senhor, e aviva cada pessoa e a liberta, e a limpa e corta as correntes, meu Senhor. Ouve a oração, meu Senhor, e meu clamor, e tem misericórdia de cada um. Limpa cada coração, cada alma e ajuda, Senhor, a tirar a aflição e a tristeza deles. Providencia toda necessidade e liberta, meu Senhor, e limpa. Que o Teu Espírito Santo se manifeste em cada vida, em cada coração, que os Teus dons preciosos desçam com poder sobre as pessoas, que Tu, meu Senhor, olhaste com olhos de misericórdia para abençoá-los, para enchê-los do Teu amor, do Teu poder, da Tua misericórdia. Senhor, envia o Teu poder, envia o poder do Espírito Santo. Manda fogo do céu. Desce, meu Senhor. Enche do Teu Espírito. Batiza com Teu Santo Espírito aqueles que estão desejando e pedindo que Tu os batizes com Teu Espírito Santo. Também estende a Tua mão e dá-lhes os dons espirituais àqueles que estão Te pedindo os dons espirituais. Eu Te peço também, Senhor, pelas pessoas que não têm trabalho, que não têm moradia, que não têm os seus documentos, que estão esperando as Tuas promessas de ter estabilidade, de ter liberdade e de eles terem o necessário, meu Senhor. Estende a Tua mão, Senhor, e tem misericórdia de cada um. Quebra, Senhor, e corta a incredulidade e a dúvida. Destrói a obra maligna. Quebra as correntes, meu Senhor, tira a inveja do inimigo. Quebra as correntes e nos ajuda, Senhor, para seguirmos em frente. Nos dá, Senhor, forças para andar para a frente, para lutar contra o maligno, para conseguir receber a Tua bênção. Repreende o inimigo, repreende o diabo, destrói a obra do maligno. Orai e dizei para Deus que as bênçãos virão, que a prosperidade virá, que o progresso virá e que acabarão as trevas para muitos, que virá o perdão e as bênçãos de progresso, o triunfo virá para muitos que abriram o seu coração e aqueles que buscam com alegria as bênçãos do alto, o poder do alto, aqueles que afirmaram a sua fé e a sua crença, terão a bênção, terão o progresso e o triunfo, e haverá liberdade e bênção, e eu prosperarei e concederei os desejos dos seus corações, e eu lhes darei o triunfo e abrirei as portas de bênção para que muitos tenham e obtenham a sua bênção almejada de permanência neste lugar. E aqueles que clamam para mim também pelas bênçãos materiais, aqueles que sofrem intensamente, que sofrem as consequências da adversidade, eu também libertarei eles e os limparei e tirarei toda a maldade que o inimigo veio semeando contra muitos, porque o triunfo eu darei. Porque eu tirarei as vendas, eu tirarei a surdez espiritual,
e a minha obra será prosperada e crescerá e avançará em muitos lugares do mundo, e eu estarei me manifestando em muitas pessoas de todas as classes sociais. Eu me manifestarei em muitos lugares do mundo e darei para cada um a porção do meu espírito, e eu os guiarei sempre, e eu tirarei a maldade que o inimigo colocou durante muitas gerações. Eu tirarei maldições, eu tirarei tudo de mal. Eu tirarei todas as correntes e as ligaduras de morte, e eu destruirei a maldade em muitos, e viverão alegres e confiantes na minha obra. Continuem em frente, porque a minha obra é perfeita, e eu buscarei todos de coração humilde e simples, e me manifestarei em grande maneira, porque eu lhes darei dons perfeitos, e trabalharão sem cansar, e evangelizarão, e serão mestres e mestras em todas as congregações, em muitos lugares do mundo, porque se vêem muitas mudanças positivas para a igreja, e muita prosperidade, e trabalho, e vitória, e bênção, e também muitos viajarão por muitos lugares para pregar e ensinar, porque a bênção chegou. O triunfo está logo em frente, a vitória está logo em frente para muitos, bênçãos materiais também, bênçãos também no econômico, no financeiro, bênçãos de dinheiro e mudanças e triunfos e bênçãos. Confiem e continuem em frente, porque a prosperidade e as bênçãos cairão sobre vocês. Continuem firmes, buscando a perfeição. Confiem e sigam em frente. Eu curei muitos, eu libertei e limpei muitos, e continuarei tirando ataduras, tirando a cegueira espiritual, e eu darei dinheiros e também documentos para alguns. Vem mudanças e triunfos e bênção. Obrigada, Senhor Deus Todo-Poderoso. Obrigada, Pai Santo. Obrigada, Pai Celestial. Obrigada, Senhor, pelas bênçãos que Tu darás a muitos, porque estarão cumprindo-se os desejos do coração. Obrigada, Senhor e Deus. Obrigada. Te agradecemos, Senhor. Te agradecemos, Santo Pai. Te agradecemos, Senhor, por ter nos escolhido. O nosso Deus é grande, nosso Deus poderoso. Obrigada, graças ao Rei, graças ao Rei, graças ao Senhor, graças, poderoso Senhor. La iglesia es tuya, Señor, te pedimos, tu santa presencia queremos tener. El tiempo vuela y nosotros dormimos, por eso pedimos tu santo poder. Aviva tu obra en medio de los tiempos, porque indiferente está por doquier. Derrama, oh Cristo bueno, un gran avivamiento, que sienta tu pueblo tu santo poder. Derrama, oh Cristo bueno, un gran avivamiento, que sienta tu pueblo tu santo poder. La iglesia es tuya, Señor, te pedimos, tu santa presencia queremos tener. El tiempo vuela y nosotros dormimos, por eso pedimos tu santo poder. Aviva tu obra en medio de los tiempos, porque indiferente está por doquier. Derrama, oh Cristo bueno, un gran avivamiento, que sienta tu pueblo tu santo poder. Derrama, oh Cristo bueno, un gran avivamiento, que sienta tu pueblo tu santo poder. Glória ao Senhor. Agradecemos o Senhor. Agradecemos o nosso Deus. Agradecemos o Todo-Poderoso. Obrigada, Pai. Aleluia. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Con sangre aquí pagaste por mí,
te quiero servir. Anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Con sangre aquí pagaste por mí, te quiero hoy servir. Anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Gracias Agradecemos a nosso Deus. Que o Senhor abençoe. O Senhor abençoe todos lá, os irmãos que estarão assistindo em diferentes lugares. Uma bênção para todos vocês. A profecia também foi para todos vocês, irmãos. E para os daqui e de lá. Que o Senhor abençoe. Até mais. Até mais, irmãos. Deus abençoe.